Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro episódio do podcast Acesso para Quem, da Clínica de Direitos Humanos da Unesp Franca. Eu sou o Rafael Soares, serei seu mediador hoje e comigo estão os professores Thaís e Aguinaldo, aqui da Unesp Franca. Muito obrigado por terem aceitado esse convite para falar conosco. Ambos são coordenadores da Clínica de Direitos Humanos e gostaria que vocês, antes de começar, se apresentassem. Quem é você, Thaís? Oi, Hugo, tudo bem? Oi, Aguinaldo. Eu sou a Thaís, como você mesmo disse, sou professora de Processo Civil aqui da Unesp e coordenadora da Clínica de Direitos Humanos. Muito bem. Aguinaldo, nosso livre docente. Oi, Hugo, uma boa tarde. Eu sou professor de Sociologia Jurídica aqui e sou coordenador do programa de pós-graduação em Planejamento e Análise de Políticas Públicas aqui da Unesp Franca. Aliás, parabéns pela sua eleição recente, que tem um bom mandato. Bom, já que a gente está falando da clínica, como que nós poderíamos definir, Thaís, o que é a Clínica de Direitos Humanos? Por que tem esse nome que lembra tanto a área médica? É curioso isso, né? Muita gente me pergunta, né? Muita gente, principalmente que não é do direito. Nossa, mas clínica, né? Clínica não é coisa lá da medicina. Mas, na verdade, o uso do termo clínica vem sendo adotado há muitos anos, em razão de estudos que mostraram que se trata, na verdade, de uma metodologia de ensino voltada à prática, à aplicação prática de conceitos, de discussões, enfim, né, daquilo que a gente faz em sala de aula. E a ideia de clínica jurídica, principalmente, nós temos clínicas espalhadas pelo mundo inteiro, surge como a ideia de realmente ajudar coletividades, ajudar pessoas, principalmente vulneráveis, a resolverem seus problemas jurídicos. Então, vem nesse sentido de atendimento, de acolhimento. A ideia de clínica passa também por aí, né? Não só na medicina, mas agora também no direito. Então, nós temos hoje clínicas de direitos humanos, clínicas de acesso à justiça. Muita gente tem trazido isso para outras temáticas, para clínicas de direito empresarial, enfim, diversificando também os temas, mas sempre com essa ideia de envolver um contato com a comunidade para identificar os problemas dessa coletividade e ajudá-los nas soluções desses problemas. Por isso que clínica é projeto de extensão, né? A nossa clínica, inclusive, foi proposta aqui na Unesp como um projeto de extensão, primeiramente em fluxo contínuo, depois num edital específico que a reitoria liberou. Então, nós ganhamos esse edital, junto com outros vários projetos aqui da unidade. E sendo projeto de extensão, ele precisa ter algumas características para se caracterizar como tal. E talvez uma das principais é justamente esse contato com a comunidade e uma construção conjunta com a coletividade de ações em prol da solução dos seus problemas. Tratando-se de uma clínica de direitos humanos, e uma clínica de direitos humanos que vem construída no contexto do acesso à justiça, da mobilização do direito e de vulnerabilidades, né, ela vem justamente com a intenção de identificar grupos vulnerabilizados, principalmente aqui em Franca, onde nós atuamos, né, identificar as necessidades desses grupos vulnerabilizados, que demandas eles podem ter, e não são só demandas perante o judiciário, podem ser demandas perante a prefeitura, o executivo, também o legislativo, talvez um projeto de lei que precisa ser elaborado, ou uma questão que precisa ser resolvida com a prefeitura, para atender, por exemplo, a população em situação de rua, para atender, para resolver problemas, por exemplo, de atendimento no fórum da cidade também, enfim, N possibilidades, dependendo das necessidades dessas coletividades, que nós possamos, então, junto com os nossos alunos, ajudar a resolver. Isso envolve necessariamente ensino, obviamente, porque nós temos na nossa clínica alunos de graduação, de pós-graduação, como você, né, que é nosso mestrando aqui também do PAP, professores, né, a professora Aguinaldo, a professora Luciana, a professora Maria Elisa, que também participam conosco, todos, então, atuando ali nessa atividade que é de ensino, mas também, além de ensino e extensão, uma atividade de pesquisa, sem dúvida, né, porque para nós identificarmos os problemas, nós precisamos de diagnóstico, nós precisamos de diálogo com essas pessoas, com esses grupos, que é o que nós temos feito esse primeiro semestre todo, né. Então, nós estamos conversando com entidades, com pessoas que possam
trazer essas demandas para que nós possamos, então, identificar que problemas são esses que precisam de solução. E a clínica, para funcionar, precisa dessa procura, né? Então, nós também queremos nos colocar à disposição dessas coletividades, desses grupos, para que eles saibam que aqui na Unesp tem esse espaço, que eles podem procurar para contar com a gente na construção de soluções, sempre construídas conjuntamente, jamais impostas por nós, né? As construções são sempre dialogadas, tanto com as comunidades quanto com os parceiros, que temos parceiros também, depois podemos falar um pouquinho disso. Então, eles nos procuram e, juntamente com a coletividade, nós podemos construir essas soluções, sempre olhando para o acesso à justiça. Acesso à justiça nesse sentido amplo, né? De busca de uma tutela, de uma proteção adequada aos direitos. Acho que é mais ou menos por aí, Hugo. Excelente. Então, nós já quebramos esse preconceito, né, da ideia de que clínica se restringe somente à área da saúde. Professor Aguinaldo, a clínica de direitos humanos é uma forma de mobilização social do direito? Bom, eu penso que sim, né, porque antes de qualquer coisa, quando a gente pensa em mobilização do direito, a gente precisa de um meio para se mobilizar o direito. E a clínica ela pode cumprir o papel desse meio, ou seja, é um agente institucional, né, ao qual indivíduos, né, ou só ou coletivamente buscam esse agente institucional para fazer efetivar alguma garantia legal, né, que já existe ou constitucionalmente ou na legislação ordinária, ou mesmo para buscar a conquista de direitos novos. Então, nesse aspecto, a clínica cumpre uma função bastante relevante nessa perspectiva de mobilização do direito, sem dúvida. Excelente. O professor Aguinaldo também é líder, né, do grupo Demos, Direito e Mudança Social. Professor Aguinaldo, na sua opinião, esse grupo de pesquisa Demos, ele vai contribuir de alguma forma com a clínica? Eles podem trocar figurinhas ali no cotidiano? Eu penso que sim, até porque, né, já complementando um pouco da fala da professora Thais, essa perspectiva de mobilização do direito, ela necessita do que a pesquisa pode trazer em termos de informação, de indicadores, de dados, de diagnóstico, e aí a gente começa, né, a já construir, delinear parte do que é o tripé da universidade. Ensino, porque as duas partes elas lidam também com aquilo que é feito nas salas de aula, mas também aquilo que é feito no campo, né, na investigação científica e que é essencial para que o trabalho da clínica ele possa se efetivar a bom termo, né? Então, o que o Demos faz, né, é algo que ele tanto é complementado como pode complementar também o que a clínica faz. Excelente. Inclusive, temos membros em comum, né, em ambos os grupos de pesquisa. Eles colaboram. Isso é muito legal. Thais, o professor Aguinaldo, então, falou para a gente que a clínica tem muito a ver com mobilização social do direito, mas e o acesso à justiça propriamente dito? Você mencionou que é uma forma também de fazer com que as populações vulnerabilizadas procurem, por exemplo, fórum, busquem seus direitos. Qual que é a relação exata da clínica com o acesso à justiça? Legal, Hugo. Eu gosto de dizer que o acesso à justiça acaba envolvendo qualquer aspecto ligado à proteção dos direitos, né? Não só perante o Poder Judiciário, né? Nós podemos ter aí um acesso à justiça que é implementado por outros canais também, né? Administrativos, enfim, né? Mas, de fato, o acesso à justiça de que falamos aqui é um acesso que vem sendo estudado há alguns anos e que tem autores como Mark Galanter, Rebecca Sandford, estudando mais especificamente, que trata da pauta redistributiva do acesso à justiça. Porque o acesso à justiça sempre foi visto com aquela ideia da porta do judiciário estar aberta, né? Então, todos têm que chegar até o judiciário, então, a porta estando aberta, o acesso à justiça está concretizado. Mas sabemos que não é assim. Primeiro porque antes da chegada, esse caminho até a porta, envolve muitas barreiras, muitas
as dificuldades, as barreiras que o próprio Capelletti e o Garfi já falavam lá no seu clássico relatório Florença, né, que deu origem àquele livrinho verde que todo mundo conhece, o acesso à justiça, mas outras barreiras que nós conhecemos hoje e que têm a ver justamente com questões ligadas a grupos que sempre estiveram à margem e que hoje precisam ocupar o centro das preocupações. Então, as pessoas negras, a população LGBTQIA+, as pessoas com deficiência, enfim, nós precisamos olhar para esses grupos em situação de vulnerabilidade e que precisam de um apoio maior na superação dessas barreiras, que são barreiras maiores e diferentes em razão da sua situação, da sua condição, né? Então, a gente precisa pensar no acesso à justiça que olhe para a facilitação do acesso na perspectiva de possibilitar essa chegada com superação de barreiras econômicas, barreiras estruturais, barreiras informacionais. A questão informacional é muito complexa, a questão da linguagem que é usada no mundo jurídico é muito complexa e é uma grande barreira ao acesso. Hoje, sem dúvida, as barreiras tecnológicas, porque a maioria dos tribunais hoje é acessado por meio de sistemas eletrônicos, e nós temos dados aí que mostram que mais da metade da população brasileira não tem acesso à tecnologia suficiente para isso. Até tem o seu celular, até tem o acesso ao WhatsApp, mas isso é muito pouco para conseguir acessar esses sistemas. Mas nós também precisamos olhar para esse acesso porta dentro, né? Então, uma vez chegando, né, chegamos no judiciário, conseguimos superar as barreiras e chegar. Está garantido lá, essa perspectiva do acesso está garantida. E agora? Agora nós precisamos garantir que a condução desse processo vai ser adequada, por meio de garantia de igualdade dentro do processo. Então, entram aí as técnicas, os instrumentos que são postos à disposição para evitar disparidade de armas. Então, para garantir que a pessoa vulnerável, a pessoa, o grupo, né, vai ter condições de produzir uma prova adequada, de participar de uma audiência de forma adequada, e até a estrutura do judiciário contribui para isso, né? Seja porque essa pessoa chega naquele espaço e ela precisa de um acolhimento que nem sempre ela encontra, ela precisa de uma linguagem que vai explicar coisas para ela de um jeito que a faça compreender aquilo, seja pela própria estrutura física, né? Tem um caso de Curitiba, por exemplo, que o pessoal da Terra dos Direitos contou uma vez num evento de que participei com eles, de uma comunidade quilombola que gostaria de participar de uma audiência, de uma ação coletiva que tinha sido proposta pela Terra de Direitos em prol dos direitos dessa comunidade quilombola, mas a comunidade queria participar dessa audiência, e com toda a razão, para ter a efetiva participação no processo. E não conseguiu, porque a estrutura do fórum não comportou todo mundo. Até isso é um problema de acesso à justiça, né? Sem falar da revitimização, das violências que são praticadas. Então, nós temos muitos problemas com mulheres quando acessam à justiça. Todo mundo aqui deve ter visto notícias sobre isso nos últimos tempos, seja do caso da Mariana Ferrer, seja do caso da menina que foi exercer o seu direito legal ao aborto, a menina de 11 anos, e que foram violentadas nas audiências pelos atores do sistema de justiça. Então, até isso tem a ver, e muito, com o acesso à justiça, porque uma vez garantida a chegada, essa chegada precisa ser digna, precisa ser humanizada e precisa ter uma garantia de igualdade, uma garantia de devida participação no processo para que ela realmente seja, para que esse acesso à justiça realmente seja garantido. A clínica pode contribuir com todas essas vertentes, né? Eu imagino, pelo que nós estamos diagnosticando até agora, nesse primeiro semestre de funcionamento da clínica, que talvez a atuação vá ser mais porta fora do que porta dentro, porque me parece que nosso apoio na superação das barreiras para permitir uma chegada a esse acesso vão ser mais demandadas aí do que o nosso apoio numa ação judicial, por exemplo, né? Para isso, nós temos outras vias, né, que as pessoas podem buscar. Não descarto, né? A literatura das clínicas, pelo menos as mais tradicionais, vão dizer que não é função de clínica entrar com ação judicial. Mas eu acho que não é um problema. Se preciso for, podemos entrar também, ok. Mas me parece que a finalidade maior é superar as barreiras antes, né? Para viabilizar que os direitos sejam concretizados, muitas vezes até antes da chegada no judiciário, ou mesmo permitir que essa chegada seja uma chegada adequada, né? Hoje, por exemplo, uma das ações da clínica é a atuação na questão
questão do Pacto da Cidade Antirracista, né? Foi uma das questões que nós identificamos junto com a Comissão de Direitos Humanos da OAB, liderada pela doutora Fernanda, e ela nos trouxe essa demanda e nós estamos trabalhando na obtenção de dados para tentar, junto ao Executivo, trabalhar nessa questão ligada ao Pacto da Cidade Antirracista para identificar e tentar ajudar na superação de barreiras, enfim, né, muitas questões ligadas à população negra em Franca e dos obstáculos à proteção dos direitos dessas pessoas. Não é via judiciário, né, mas é uma atuação de clínica. Então, a clínica tem a intenção de ter essa atuação voltada para o acesso à justiça em todas essas perspectivas, sem dúvida. A gente tem que superar também outra ideia pré-concebida que temos, que o acesso à justiça é somente relativo às custas, né? E Sim, a gratuidade judiciária, se vai ser assistido ou não por um defensor público, por um advogado conveniado à defensoria. E dentro do Poder Judiciário, nós encontramos diversas barreiras, inclusive durante o processo, assim como você pontuou, professora. Essa questão das comunidades remanescentes de Quilombo, não basta ser representado no processo, você tem que ser protagonista desse processo. Exatamente. Então, essas personagens, esses atores sociais que estão envolvidos, eles vão encontrar na clínica esse tipo de acolhimento. Esse é um grande problema, viu, Hugo? Claro que, como eu disse, a intenção não é que precisemos propor ações coletivas, mas eu não descarto também isso, né? Mas, de fato, quando nós olhamos para o nosso sistema de ações coletivas, por exemplo, nós temos um sistema em que entes legitimados acabam entrando com essas ações e, muitas vezes, sem a devida participação das coletividades. Então, não se ouve a coletividade antes de se propor a ação. E muitas vezes se leva para a ação judicial demandas que não são as da coletividade, né? É muito conhecido o caso lá das lavadeiras do Jequitinhonha sobre isso. Quem tiver curiosidade aí, procurem, porque é um caso muito legal, porque elas, inclusive, têm um coral. O coral das lavadeiras do Jequitinhonha tem vídeos, entrevistas delas no Google, estão disponíveis no YouTube, muito, muito fácil de achar, né? E ali nós tivemos um problema muito sério, porque até conseguiram, de certo modo, de forma, ao meu ver, um pouco precária, mas garantiam uma parte dos direitos que elas tinham, mas elas não ficaram satisfeitas com aquilo, porque basicamente elas queriam continuar lavando roupa na beira do rio, não conseguiram porque a indústria que se instalou ali poluiu o rio e isso impediu essa atividade. Construíram, então, lá umas lavanderias de alvenaria para elas conseguirem continuar exercendo a atividade econômica, mas isso era o de menos. Claro, era importante que elas conseguissem desenvolver a atividade econômica delas, mas elas queriam mesmo era continuar lavando roupa na beira do rio. E isso não foi possível, né? Então, aí temos um problema de participação. Elas até chegaram, conseguiram, mas não conseguiram o que queriam. Então, essa questão que você trouxe é muito importante, sem dúvida, né? A ideia da clínica em construir junto as ações passa por isso. Então, é o que a coletividade precisa, não é o que nós, universidade, vamos dizer que ela precisa, né? E projeto de extensão tem que ser assim mesmo, né? A coletividade nos diz o que eu quero, o que eu preciso, a minha demanda é essa. Então, ok, vamos construir coletivamente isso. Muito bem. Professor Aguinaldo, quando a gente pensa nessa coletividade, na horizontalidade que demanda um projeto de extensão, como você vê os órgãos, as instituições fora da Unesp e dentro da própria Unesp interagindo com o projeto da clínica? O CJS, por exemplo, que é o Centro Judiciário Social, né? Jurídico Social, ele vai interagir de alguma forma? Nós podemos contar com instituições externas, por exemplo, eu sei que a clínica firmou um convênio com a Defensoria Pública do Estado de São Paulo, com o núcleo aqui de Franca. Como que isso vai acontecer? Quais são os próximos passos? Bom, é bom a gente ter em mente que essa clínica ela não age isoladamente, né? É uma atuação interinstitucional. E quando a gente pensa nessa ação interinstitucional, a gente está pensando em uma colaboração, numa interlocução, que ela é intelectual, mas também ela tem uma perspectiva que é epistemológica, ela tem uma perspectiva de construção de problema público, porque a universidade ela não consegue construir sozinha, apenas com o conhecimento, com a expertise que ela tem, os problemas da maneira como a professora Thais traz,
com a perspectiva dos atores sociais que os vivenciam, né? Então, essa atuação interinstitucional ela serve também para isso, né? Trazer outros modos de ver, outras perspectivas, outras visões, outras cosmovisões também, que aí não apenas as instituições, né, que eu chamo de instituições com placa na porta, Defensoria, CJS, Unesp, mas instituições que estão diluídas na sociedade civil e que têm a sua forma bastante própria, né, de ver determinados problemas, né? Então, essa construção do que vem a ser determinados problemas públicos, né, ela passa por essa colaboração intelectual, essa colaboração em termos de construção epistemológica e social do que são determinados problemas públicos que a gente poderia tratar dentro da clínica. Bom, esperamos que toda a comunidade unespiana também colabore de alguma forma com esse projeto. Thaís, professora Thaís, esse projeto brilhou nos olhos dos alunos da graduação, né? Nós temos uma equipe bem grande, muito interessada. Conta pra gente como tem sido esses primeiros meses da clínica. Bem desafiadores, Hugo, porque fazer clínica já não é fácil, né? Já é realmente algo difícil de se fazer. Extensão é difícil, né? Pelas próprias características dela, né? E a clínica começou e nós precisamos aprender a fazer com ela andando, né? Tínhamos uma ideia, mais ou menos, de como seria, né? Conversei com o professor Aguinaldo, com a professora Luciana, depois veio a professora Marilisa, nós já tínhamos uma ideia, alguns alunos já estavam envolvidos nisso, e tudo começou, na verdade, com outro projeto que nós tivemos ano passado, que era o projeto Amicus Curiae, que já era um embriãozinho ali da clínica, porque é um projeto para fazer, em nome de coletividades também, ou em direitos, né, dessas pessoas, manifestações em ações em trâmite no Supremo Tribunal Federal ou no Superior Tribunal de Justiça que envolvam direitos de grupos vulneráveis, né? Então, o Amicus Curiae é uma figura interessante, porque é o amigo da corte, né? É aquela entidade que leva questões para reflexão de uma corte, do STJ ou do STF, quando ele está se deparando com algumas questões sensíveis que precisa decidir, né? O ano passado nós fizemos uma manifestação no caso dos banheiros, do uso dos banheiros pelas pessoas trans. Conversamos com pessoas da comunidade LGBT para entender, né, essas dificuldades das pessoas trans no uso dos banheiros e fizemos essa manifestação e identificamos uma dificuldade muito grande de participação dessas entidades com a gente, porque nós queríamos fazer essa manifestação em nome do grupo de estudos, do meu grupo de pesquisa e do NPJ aqui da Unesp, mas queríamos que alguma entidade de defesa das pessoas trans viesse com a gente, né? E identificamos algumas aqui em Franca, mas que não tinham estrutura. Elas disseram que elas estavam desestruturadas e não tinha condições de, naquele momento, participar. E ali nos deu a ideia de falar, olha, talvez nós precisemos atuar de forma a ajudar essas entidades nessa reestruturação ou, enfim, naquilo que elas precisem, né? E foi aí que surgiu a clínica. Mas a clínica precisa de um grande diagnóstico para funcionar. A gente precisa achar os grupos vulnerabilizados em Franca, né? E não é muito fácil de achar, são vários, tem muitos, mas não é tão fácil assim de encontrar, né? Então, nós precisamos aí, numa primeira etapa da clínica, começar a conversar. Conversamos com a Defensoria Pública de São Paulo, que é nossa parceira, né, desde o início, topou o projeto com a gente, conversamos com a Comissão de Direitos Humanos da OAB, depois veio o Du falar com a gente, falei com a Marília também, né, a vereadora Marília, e todos eles com contatos com pessoas e grupos vulnerabilizados que foram nos dando, então, esses dados para a gente decidir a atuação que faríamos, né? Mas é um início realmente mais difícil por essa falta aí de saber aonde atuar, né? A ideia é que a clínica se consolide, que realmente as pessoas saibam que ela existe e venham procurar e tragam, então, as suas demandas. Mas, até lá, nós é que precisamos ir até as pessoas e aos grupos para dizer, olha, estamos aqui, o que vocês precisam, né? O que podemos fazer por vocês, né? E os alunos estão se engajando em tudo isso. Então, nós temos várias frentes aí na clínica,
Então, tem esse podcast, tem livro saindo, vai ter um evento no segundo semestre, enfim, para conseguir fazer essas movimentações acontecerem e, então, termos aí demanda para a atuação da clínica. Muito bem. A professora Thaís já deu um spoiler aqui, né, do nosso livro que está sendo produzido, que vai participar, nós teremos a participação de outras clínicas, né, inclusive. E é muito interessante essa visão da clínica, porque quando uma pessoa tem um problema, um adoecimento ali no tecido social que a envolve, ela tem uma determinada dificuldade, principalmente se for uma pessoa em vulnerabilidade socioeconômica, outros tipos de vulnerabilidade também, de acessar as instituições para ter esse respaldo, né? Então, é interessante. As pessoas desconhecem a clínica, inclusive no meio acadêmico, né? Nós percebemos isso do início da clínica. A clínica precisa ser conhecida e está pronta para o acolhimento dessas pessoas. Professor Aguinaldo, sobre esses movimentos sociais na cidade de Franca, de onde falamos agora, existe, como a professora Thaís comentou, principalmente da comunidade queer, comunidade LGBTQIAPN+, uma certa desmobilização por falta de amparo jurídico, de amparo institucional. Nós vimos na clínica, por exemplo, um dos diagnósticos observados é a necessidade de institucionalizar determinados grupos através de uma inscrição estadual para que eles consigam verbas de emendas de deputados estaduais que se solidarizam com o assunto. De todos os anos que o senhor tem trabalhado aqui com os movimentos sociais de Franca, a mobilização social é necessária, mas em que pé que eles estão? Quando a gente fala dessas lutas, desses grupos sociais vulnerabilizados, a gente está falando de grupos que são invisibilizados por forças bastante potentes. Forças essas que se esforçam para deixar encobertos ou então latentes muitos dos problemas que para essas comunidades, comunidade negra, comunidade LGBTQIA+, pessoas com deficiência, para que os problemas vivenciados por elas não sejam entendidos ou reconhecidos como problemas públicos. E isso dificulta cada vez mais porque é uma luta tanto para sair da invisibilidade, ou seja, para ser reconhecidos muitos desses grupos, para terem até mesmo a sua humanidade reconhecida. A gente sabe muito bem do que a gente está falando aqui, né? Vocês sabem muito bem. É uma luta tanto para sair da invisibilidade quanto para se organizar. Porque essa organização, muitas vezes, ela é cercada por medo, por preconceito, por falta de apoio institucional e também muito de emendas parlamentares, seja no legislativo estadual, seja no legislativo municipal. Então, isso dificulta muito a organização. E a gente está falando de pautas, e por isso que o trabalho da clínica é muito importante. A gente está falando de pautas que elas têm uma vedação quase intransponível nos legislativos, seja em qual esfera for. A pauta LGBTQIA+, né, a pauta da comunidade trans, né, elas são pautas que tem uma representatividade praticamente inexistentes nos legislativos, né? Então, uma organização como a clínica, que se propõe tanto a dar acesso à justiça, como a tornar possível a mobilização do direito por parte desses grupos, ela contribui, inclusive, para tornar visível esses grupos, para dar uma força, para encorajá-los a se organizar e aí sim nós pensarmos numa institucionalização, seja nos seus coletivos, seja numa institucionalização nos conselhos, né, que aí a gente já parte para uma institucionalização que faz parte dessa arquitetura governamental, da governança, mas que, no mais das vezes, ela não se efetiva
por conta dessa invisibilização. Então, a clínica cumpre esse papel também, inclusive em fortalecer, em encorajar esses grupos, dando voz, já que eles não têm voz, nos legislativos, dando voz social, como parte da sociedade que se vê reconhecida e se vê reconhecida como sujeitos de direito e utiliza a mobilização jurídica como forma de luta política também. Em uma das reuniões que nós tivemos com o Du, que é um dos líderes do Movimento Negro de Franca, ele comentou que muitas pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica, de marginalização em situação de regiões periféricas de Franca, têm acesso ao celular, mas não têm acesso à internet móvel, por exemplo. Então, não consegue acessar os serviços governamentais, ou não consegue se cadastrar no CAD único, por exemplo, ou sequer têm acesso a celular e não sabem que existem essas possibilidades de mobilização, né, do direito ao seu favor. Bom, professora Thaís, estamos encaminhando para o fim do nosso podcast, do nosso episódio de hoje, do nosso podcast, mas não dá para terminar sem antes perguntar. Se eu sou uma pessoa de uma liderança, de um coletivo aqui em Franca, como que eu posso entrar em contato com a clínica para ter o acolhimento institucional da clínica? E quais serviços vão estar disponíveis para mim? Bom, Hugo, nós temos já um canal disponível que é o Instagram, para quem tiver acesso ao Instagram, né? cdh.nesp, o Instagram da Clínica de Direitos Humanos, e dá para mandar uma mensagem por lá para, enfim, qualquer demanda. Temos também um e-mail, que é cdh.unespfchs@gmail.com. E, claro, é possível vir até a Unesp também e buscar o nosso serviço por meio do nosso núcleo de prática jurídica, que fica localizado aqui dentro do campus da Unesp, e mesmo pelo CJS, porque o pessoal do CJS pode fazer, o Centro Jurídico Social, né, que fica na entrada aqui do nosso campus, pode fazer o encaminhamento aí para a Clínica de Direitos Humanos, né? Nós ainda não temos uma sala aqui na Unesp, mas esperamos que tenhamos um dia também, e aí, tendo essa sala, também essa procura vai poder ser realizada. Nós estamos, inclusive, confeccionando materiais agora, né, com maiores informações para serem distribuídos aí junto às entidades, com todos esses contatos, né, para viabilizar que as pessoas possam ter, inclusive, um número de telefone, enfim, que possam ligar para obter maiores informações a respeito disso. Excelente. Próximos passos, professora Thaís. O que a gente pode esperar da Clínica de Direitos Humanos Unesp Franca no próximo semestre? Então, nós temos vários grupos de trabalho em andamento na clínica, né? Além desse principal, que faz o diagnóstico e compreende essas demandas para fazer uma atuação, nós temos um evento que está agendado para setembro, possivelmente aí 2, 3 e 4 de setembro, estamos quase confirmando essa data, que vai ser um evento com várias rodas de conversa a respeito de temas, de tudo isso aqui que falamos, né, de temas afetos à clínica, e com grupos de trabalho em que estudantes de graduação e pós-graduação vão poder mandar também resumos expandidos para diálogos sobre temas ligados a direitos humanos de grupos vulnerabilizados, acesso à justiça, mobilização do direito. Então, em breve, teremos aí notícias sobre esse evento. Nós estamos também fazendo um livro que tem como intenção, né, finalidade principal, divulgar resultados da clínica, difundir o que são clínicas, essa metodologia, porque é uma metodologia de ensino muito bacana, que traz resultados, cumpre uma função social e pedagógica importante. Então, ele tem essa perspectiva, e outras clínicas, como você já disse, vão participar, clínicas do Brasil todo, que nós convidamos para participar desse livro. Nós temos também um grupo de atuação de amicus curiae, estamos agora começando a elaborar uma manifestação de amicus curiae para atuação num recurso especial em trâmite perante o Superior Tribunal de Justiça, em que
se discute a questão do interesse de agir para o acesso à justiça acontecer, né, em razão de algumas decisões que vêm tentando limitar esse acesso, né, obrigando as pessoas a procurarem consumidor.gov ou saques de empresas antes de poder entrar com uma ação judicial. Nós entendemos que isso é inconstitucional, como muita gente entende, na perspectiva do acesso, e vamos fazer uma manifestação como amigos nisso, então é uma outra frente da clínica, né? Enfim, temos aí todas essas frentes em andamento. Para o segundo semestre, nós vamos, além de continuar atuando na questão do Pacto da Cidade Antirracista, em conjunto com a Comissão de Direitos Humanos da OAB, iniciar uma nova discussão, um novo diálogo entre os membros da clínica para escolhermos aí uma nova frente de atuação, para verificar que demanda que é necessária, de qual coletividade, para que nós possamos fazer essa atuação também. Já identificamos algumas questões ligadas ao movimento LGBTQIA+, questões ligadas à violência obstétrica, em Franca também parece que é uma questão relevante que nós podemos olhar, enfim, né? Estamos olhando para tudo isso. E também estamos fazendo, você já falou um pouquinho sobre isso também, né, Hugo, a regularização de algumas entidades. Então, fica aqui também essa dica, né? A clínica tem um núcleo específico, que é o NAT, o Núcleo de Apoio Tributário, ou de Atendimento, né, Tributário Empresarial, que é coordenado pelo professor Bruno, dentro da clínica, com alunos que fazem essa atuação e que tem por objetivo regularizar essas entidades, fazendo um estatuto, criando CNPJ, enfim, regularizando de modo a permitir que essas entidades possam receber emendas parlamentares, participarem de alguns programas governamentais, enfim. Então, também temos esse serviço acontecendo atualmente na clínica e ele vai continuar também no segundo semestre. Acho que por hora é isso. Mas, como todo bom projeto de extensão, nós não sabemos ao certo, né? Tudo pode acontecer, porque o projeto de extensão justamente precisa estar aberto às demandas que venham para que as ações possam ser construídas. Então, o que surgir de demandas ligadas a grupos vulnerabilizados, nós estamos à disposição para fazer. Que bom, é muito importante esse trabalho da clínica. Tenho certeza que será notado pelo município de Franca, pelas instituições, e vai ter muito fruto por aí para ser descoberto, né? Para muitas coisas que vão florescer, muitos assuntos que vão aparecer no próximo semestre. E antes de encerrarmos, eu queria perguntar para vocês, professora Thaís, professor Aguinaldo, vocês indicam alguma música, livro, filme, série que trate do assunto que foi tratado hoje, que foi discutido hoje? Eu indico o filme Selma, um filme de 2015, dirigido pela Ava DuVernay, e que ele retrata a marcha liderada por Martin Luther King de Selma a Montgomery, no estado do Alabama, nos Estados Unidos, e que demonstra de maneira emblemática como as restrições do acesso à justiça dificulta, né, intensamente, vigorosamente, o pleno exercício dos direitos civis nos Estados Unidos. Então, e foi um filme que ganhou um destaque também, porque como ele não foi indicado ao Oscar, a meu ver, injustamente, ele abriu o debate da falta da representatividade da população negra no Oscar. Então, depois de 60 anos, ele, inclusive, reabre um debate que é muito importante para a população negra nos Estados Unidos. Muito bem. Fica essa dica do professor Aguinaldo. Thaís, tem alguma coisa a sugerir? Eu vou indicar um filme antigo da Julia Roberts, o Erin Brockovich, Mulher de Talento, né, que é um filme interessante porque ele diz respeito a uma questão ambiental, uma demanda da coletividade por uma questão ambiental, uma contaminação que aconteceu e que estava prejudicando a saúde das pessoas. E essas pessoas não estavam conseguindo se mobilizar em prol dessa proteção, dessa indenização a que elas tinham direito, até que a Erin Brockovich, que não era formada em direito, vai trabalhar num escritório de advocacia por N questões pessoais. O filme passa muito pelas questões pessoais dela também. E essas pessoas se sentem confortáveis para dialogar com ela, justamente porque ela não é advogada, porque ela não é do mundo jurídico, e ela tem uma linguagem
linguagem simples, e ela acolhe essas pessoas e explica para essas pessoas e compreende a dor daquelas pessoas e consegue, então, fazer com que essas pessoas decidam, então, se mobilizar para conseguir obter esse direito. Tem uma cena muito emblemática desse filme, que é uma cena em que todos os moradores daquela região contaminada estão num ginásio, decidindo se eles vão ou não propor a ação coletiva ou adotar uma arbitragem coletiva, porque seria muito mais rápido, enfim, né, todo esse contexto. E aquilo vira uma grande discussão, as pessoas estão ali naquele ginásio debatendo, sem conseguir chegar numa solução, até que acabam tomando uma decisão, e é muito legal porque mostra o quanto a participação das vítimas num acidente, por exemplo, como esse, que envolve essa questão da contaminação nuclear, como era o caso, ou da comunidade, é importante na tomada da decisão sobre que rumos dar, né, para aquela proteção dos direitos. Então, é um filme que pode ser interessante também nessa perspectiva de como é importante a coletividade participar da tomada de decisão sobre essas proteções todas que pode, enfim, adotar para os seus direitos. Então já temos uma lição de casa aí, né? Assistir esses 2 filmes para nos aprofundarmos. E também, quem já assistiu, reassistir com um olhar diferente, né? Um olhar de acesso, de mobilização. Bom, temos esse episódio, chegamos ao fim. Professora Thaís, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, Hugo. Professor Aguinaldo, muito obrigado, igualmente. Eu que agradeço. Eu quero, desculpa te interromper, Hugo, mas eu quero também agradecer aqui ao professor Aguinaldo, não só, né, pela participação nesse episódio ao meu lado, mas também pela parceria aí na clínica, né, ter o professor Aguinaldo aí como nosso professor colaborador, que participa de todas as atividades e traz esse olhar de mobilização, é muito importante. Então, obrigada demais, Aguinaldo. Bom, e agora eu também vou fazer a minha réplica. Eu gostaria de agradecer muito a professora Thaís por todo o aprendizado nessa colaboração, nessa interlocução dos últimos meses. Eu, que não sou da área jurídica, tenho aprendido muito e tenho aprendido da melhor forma, com quem sabe fazer e sabe fazer com o coração. Fazer ciência com o coração é algo que é muito raro nos últimos tempos. Gostaríamos de agradecer também a equipe técnica aqui da Unesp, da Laura, do Arthur, e os nossos membros que estão aqui nos bastidores, o Lucas Dajabeck e a Laura Picasso, que são membros atuantes da frente aqui de mídias. Muito obrigado pela participação de todos. Obrigado a você, ouvinte, que esteve conosco. Nos siga em nossas redes sociais e até o próximo episódio do nosso podcast Acesso para Quem. Tchau!